Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Onde Vamos. Nós estamos hoje com 2 pessoas muito especiais para o canal. Primeiro, o embaixador Fausto Godoy, que eu agradeço muito a presença dele aqui nos estúdios da ON21, que está nos apoiando no Prazer canal estar aqui com também. você. E lá do Rio de Janeiro, Elias Jabbour. Elias, é uma honra também poder contar com a sua presença. Acho que 2 dos maiores especialistas hoje em China no Brasil, talvez até no Ocidente, acho que a gente pode dizer isso, não sei se eu estou exagerando, mas eu posso exagerar, né. Eh, eu vou fazer uma breve Elias, obrigada, viu, pela sua presença. Eu vou fazer uma breve Eu que apresentação. agradeço. Fausto Godoy nasceu em Bauru, o Elias nasceu no Rio de Janeiro, né, Elias? Não, nasci na capital de São Paulo, Ah, você é paulistano? Olha só. corintiano. Isso eu fiquei sabendo. Saudações tricolores, né, Elias? Não vamos brigar por causa disso. O Fausto é bacharel em Direito, depois fez o doutorado em Direito Internacional na Universidade de Paris, em 71, né, Fausto? Algum tempo atrás. Tem diploma da Língua de Civilização Francesa também na Sorbonne no mesmo ano e cursou a História da Arte na École du Louvre em 73. E hoje é professor do curso de Relações Internacionais da SPM. O Elias já tem uma formação como geógrafo pela USP aqui em São Paulo e fez o seu mestrado e doutorado já pesquisando a China, né, Elias? Então são mais de 30 anos investigando a China. O seu mestrado é Infraestrutura em Energia e Transporte e Crescimento Econômico na China, com orientação do Armen Manigonian, é isso? E teve Isso, co-orientação do Luiz Gonzaga Beluso, né? Que é seu isso. parceiro também de pesquisa, né? E de discussões. Eu sou parceiro dele, né. O doutorado é o Projeto Nacional de Desenvolvimento e Socialismo de Mercado da China de hoje, em 2010, com o mesmo orientador, o Mamigonian. E é interessante porque o Fausto, para ser aprovado no curso de altos estudos do Instituto Rio Branco, fez a tese China e Formosa, Cenários para a Diplomacia Brasileira, isso em 98. Então eu achei muito curioso, conforme eu fui olhando, né, na linha do tempo, os caminhos que vocês foram percorrendo, o Fausto esteve na Embaixada da China em 1994 já, né? E depois em Taipei, em Taiwan, em 2008. Mas ao longo desse caminho todo, que começa em 76 na Embaixada de Bruxelas, na Bélgica, né, ele passa por Washington, Tóquio, no Japão, Paquistão, Afeganistão, Hanoi, no Vietnã, depois volta para o Japão, cônsul-geral em Mumbai, na Índia, né, Bagdá, sediado em Amman, né, na capital da Jordânia, Dhaka, em Bangladesh, em 2012, Astana, no Cazaquistão, e Yangon, Myanmar, em 2014. Meio complicado, né? Então veja que vocês, em momentos distintos, mas vocês estiveram, assim, né, na Ásia presentes nas mesmas épocas, né? O Fausto um pouco antes, mas enfim. E nós vamos começar mostrando, para a gente falar, tentar, né, mostrar a dimensão do que é essa civilização chinesa, que o brasileiro desconhece tanto, né, e tem tanto preconceito. A gente junto com o Fausto, a gente escolheu algumas peças da coleção dele. Ele tem uma coleção de mais de 3.000 peças da Ásia, talvez a única da América Latina nesse vulto, que hoje está no Museu Oscar Niemeyer de Curitiba. Inclusive, visitem a exposição, né? É uma ala permanente. É uma ala permanente do museu. Então, aqui a gente vai mostrar só um pequeno aperitivo para a gente ir comentando sobre a civilização chinesa. Né? Se a gente puder, então, Luiz, por favor, mostrar. Então, brincando com o nosso nome do podcast, né? Onde nós vamos se não compreendermos a civilização chinesa, né? Então a gente escolheu uma peça do período neolítico, que é a Locapa de Jade. Se você puder nos contar um pouco sobre essa peça? Essa é uma peça do início da repertoriação da
da cultura chinesa, da civilização chinesa. Essa é uma peça de jade, é um Lokapala. Ele era posto na entrada dos túmulos para espantar os maus espíritos, os maus fluidos. Ele era um protetor do defunto. Acreditava-se na China que após a morte a vida continuava no além, com todo um aparato que era nos túmulos, quando se abrem os túmulos na China, vê-se não só, às vezes, o morto, mas também se vê em todos esses objetos que eram para o morto se utilizar quando no além. Então, esse Lokapala ficava na entrada do túmulo para segurar guardando o morto. Engraçado, me lembrou a carranca, né? Que é da nossa cultura. Exatamente. Mas tudo faz sentido, né? É. Tudo se encaixa. E na sequência, a gente tem uma coleção aqui de cerâmicas tumular da China também, só que da dinastia já Han e Tang. É assim que se pronuncia? São dinastias. Novamente, é uma coisa que interessa, essa aí tem a ver com a Rota da Seda. Durante muitos séculos, a China foi o grande motor da economia. A China era, por si mesma, um próprio país. Ela era a maior economia do mundo. Até o século XVIII, século XIX, quando então ela vai se estiolando e chegam, então, os europeus, principalmente os ingleses, com o novo conceito de civilização, e ela vai perdendo. Agora, essas fotos que estão aí, elas mostram, por exemplo, as duas primeiras figuras lá na frente são de um camelo e são dois camelos que são levados pelo condutor. E eles estão levando o quê? Eles estão levando tapete. Se a gente olhar para a figura do condutor, a gente vê que ele tem cabelo crespo e barba, o que os chineses não têm. Então, isso era já uma iniciação da Rota da Seda. Era a Rota da Seda. A Rota da Seda foram duas rotas que saíam de Xi'an a partir do século II a.C. para o Ocidente, levando o quê? Levando tudo que fez a apoteose da China ao longo dos séculos. Seda, chá, porcelana e todas essas coisas que o Ocidente estava interessado. Então, nesses camelos, a Rota da Seda se bifurcava. A Rota da Seda terrestre, quando iam os camelos levando as mercadorias, e a Rota da Seda marítima, que é justamente onde traz o barco, que levava também, saindo da costa chinesa, atravessava o Índico e chegava até os portos da Europa. Então, isso tudo foi isso que fez a glória da China, econômica da China, ao longo do século, foi exatamente essa riqueza da Rota da Seda que motivou também muito depois a voracidade do Ocidente em chegar lá e conseguir se assenhorear de tudo isso que estava acontecendo. Eu vou chamar o Elias de volta aqui para a gente poder vê-lo. Elias, você estava comentando que há registros de trocas feitas pelos chineses há 3.600 anos, né? Isso, porque a China tem uma combinação, que o nosso embaixador vai poder confirmar comigo, que é uma civilização que se formada há 5.000 anos, né, a partir da sedentarização de tribos nômades que se assentaram nos vales de dois grandes rios, que é o Rio Amarelo e o Rio Yangtze. Então, ali você junta dois elementos, muita terra e muita água. Então, precisa-se de menos trabalho para que se alcançar um excedente econômico, né? Por conta da abundância de terra e abundância de água. E esse excedente econômico acaba virando instrumento de troca entre as famílias camponesas que estão na base da sociedade chinesa. O que não configura uma economia de mercado formal como nós conhecemos hoje, que é o mercado é uma instituição, né? Mas as trocas comerciais, elas nascem na China nessa época histórica, né? E tem relação direta entre esse registro histórico com o posterior desenvolvimento da nova Rota Seda. Acho que esse é o ponto fundamental também, embaixador, para entender a China hoje. Ou seja, a China ela se torna o Deng Xiaoping, por exemplo, ele faz as reformas econômicas na China em 78, observando a capacidade milenar do camponês médio chinês em fazer negócio, né? E observava isso como motor da revolução que ele queria imprimir à China, né? Que a meu ver também implica
em uma reinvenção do socialismo através de mecanismos de mercado, né? Então, entender a China é entender a civilização chinesa e também abrir mão de qualquer dogma que possa inferir sobre nossas mentes quando tratamos de socialismo, capitalismo, modo de produção, como se desenvolve sociedades complexas como a China, né? Nós aqui no Ocidente é como se nós tivéssemos que nos despir completamente, né, da nossa visão ocidental, né? Esse que é o grande problema, a falta de compreensão do que seja a China, né? Para a gente entender a China, eu fiz assim uma pequena, um arrazoado, eu acho que a gente tem 6 que eu chamo de 6 pilares da China. Quais são esses pilares? Primeiro, o peso da história. A história na China é muito importante. O chinês, ele pode não conhecer seu bisavô, seu tataravô, mas ele sabe de onde ele vem. Quer dizer, essa profundo conhecimento que ele tem de onde vem faz com que a história seja permanente. Então, ele não reinventa a história, nós é que reinventamos. Quando dou aula lá na SPM, eu pergunto para os meus alunos quem foi Eurico Gaspar Dutra? Jovens de 20 e poucos anos. Ninguém sabe, raramente um ou outro sabe, quer dizer, então por quê? É culpa nossa? Não, é que nós somos a civilização jovem. Como civilização jovem, a gente não consegue alcançar, inclusive, a dimensão e a importância de você ter esse peso da história. Não é que você não precisa conhecer os personagens da história, mas você tem que saber de onde você vem para onde você vai. Então, esse que é o primeiro grande pilar da China que eu acho é fundamental para entender. Então, estamos falando de história. E essa história é uma história que se prolonga. Isso é muito importante. E o outro, dentro desse conceito de história, é justamente o culto dos ancestrais. Quer dizer, nesse universo histórico, onde você sabe de onde você vem, então, qual é o peso dos seus antepassados? Para nós aqui, quantos de nós sabemos qual é o nome do bisavô, tetravô? Na China, ao contrário, o culto dos ancestrais é fundamental. A honra dos ancestrais, o denodo com os ancestrais trazem todo esse caudal de história que situaliza o chinês no mundo que ele vive. Quer dizer, ele sabe exatamente de onde ele vem, para onde ele vai. Quer dizer, isso é uma coisa que para nós é muito... Nós, ainda mais no Brasil, uma civilização tão jovem, então é uma coisa muito, muito difícil de entender. E aí o outro grande elemento da história, que é dentro da história um personagem maravilhoso que foi Confúcio. Confúcio, que viveu durante o período das primavera e outono, durante a dinastia Zhou, ele criou todo esse arcabouço filosófico, teórico, que embasa até hoje o conceito da China. O que é, reduzindo ao máximo, o que é confucionismo. Confúcio era um bardo que andava levando os seus conhecimentos nas cortes que ele andou durante esse período, e ele então leva o que era para ele o bom cidadão. É isso que eu digo sempre. Qual é a diferença entre o cidadão confucionista e o cidadão não confucionista? Primeiro, o confucionismo, ele vê no Ocidente, nós temos uma percepção de mundo que é baseada no eu. Eu faço a Declaração Americana dos Direitos da Independência, All Men are created equal, Declaração Francesa dos Direitos do Homem. Então, esse conceito do eu se contrapõe na China ao conceito do nós. O chinês, se ele por si mesmo, ele não agrega valor enquanto ele levanta, toma banho, ele só passa a ter valor no momento que ele agrega alguma coisa à sociedade, ao conceito do nós. Isso é diametralmente oposto ao conceito que o chinês tem da sociedade do que nós temos aqui no Ocidente. E essa diferença é fundamental, porque essa diferença é que leva para um outro elemento, que é a questão do mandato do céu, que é um conceito confucionista, de base confucionista. O que é o mandato do céu? Toda sociedade precisa de um líder. Você não consegue. Se todos nós fôssemos liderar a nossa vida, a sociedade não sobreviveria. Então, nós precisamos de um líder. Mas como é que nasce esse líder? Como é que se cria esse líder? Através do conceito do mandato do céu. Isso foi toda a história da China. Se a gente for ver a história da China, todas as histórias das dinastias, a dinastia Han, a dinastia Tang, a dinastia Zhou, a dinastia Sui, a dinastia Tang, todas essas dinastias, elas têm com ela esse conceito do
do mandato do céu. A sociedade delega ao líder o direito de governar. Faça de mim o que você acha que é importante para mim. Mas esse direito ele não é absolutamente jogado, ele é condicionado ao mandato do céu. Aqui o líder, o governante, tenha esse mandato. Então, enquanto ele for virtuoso, que é outra palavra que entra muito dentro do conceito filosófico da China, enquanto ele for virtuoso, ele tem um mandato da sociedade. No momento que ele perde ele não é mais virtuoso, ele cai. Então, como ele cai, então a história da China é feita de subidas e quedas, e que nos leva hoje à questão do Partido Comunista, se ele tem ou não legitimidade, que eu gostaria que o nosso querido amigo falasse um pouquinho, Jabor. Não, acho que essa questão que o embaixador já disse fundamental, porque se nós formos observar na história da China, as dinastias elas sobem ao poder e caem através de revoltas camponesas, né? E essas revoltas camponesas, se nós formos observar, a última grande revolta camponesa foi a que levou o Partido Comunista ao poder em 49, né? Então, a atual dinastia no poder é a dinastia do Partido Comunista, né? E esse Partido Comunista, por exemplo, ele tem que estar entregando o tempo inteiro para a população, fazendo entregas mesmo, as pessoas têm que estar sentindo que a vida delas está melhor, né? Caso contrário, cai, né? Ou seja, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, que esses camponeses na China que fizeram historicamente revoltas contra as dinastias que foram se tornando ineptas e corruptas, né? Hoje ela se transformou em classe trabalhadora urbana na China, né? Tanto é que nos últimos 10 anos, cerca de 200 milhões de chineses saem do campo para a cidade, e a China hoje é o país que faz mais greves no mundo, ou seja, toda essa energia rebelde camponesa de matriz taoísta, inclusive, essa desconfiança com a autoridade, né, que é uma matriz taoísta, está presente hoje na classe operária chinesa e que serve, inclusive, como forma de pressionar o Partido Comunista a continuar entregando para a população. E essa, embaixador, sob o meu ponto de vista, é uma diferença fundamental para entender por que a União Soviética caiu e a China não caiu. Concordo com você absolutamente. Porque a China, a década de 80, por exemplo, foi uma época, apesar da rebelião da Praça Tiananmen, por exemplo, mas a China não é Pequim nem Xangai, não é? Os camponeses nunca tinham ganho tanto dinheiro na vida deles quanto na década de 80. E essa base camponesa foi que segurou o poder nas mãos do Partido Comunista. Não é a repressão, a contra-revolução na praça, sabe, que explica tudo, né? E sim, essa base social que apoiou o Partido Comunista em um momento crucial, que foi 89, né? Ao contrário da União Soviética, em que o divórcio entre partido e povo ficou muito evidente na década de 80, né? Eu acho, inclusive, é importante até trazer um testemunho pessoal. Eu servi em Pequim de 94 a 97, na nossa embaixada. Quando eu servi lá, não existia propriedade privada para as pessoas, pertencia tudo ao Estado, ao governo. Passado esse tempo todo, outro dia fui para a Espanha, estive em Valência. Em Valência, na Espanha, quem eram os turistas? Chineses. Olha, essa gente que não tinha nem morar, agora hoje tem não só casa própria, como também tem carro e vai fazer turismo pelo mundo afora. Resultado, a pergunta que não quer se calar, que é meio incômoda para a maioria das pessoas, é: será que o Partido Comunista tem o mandato do céu? E acho que a resposta... Pois é, exatamente. A resposta que nós que convivemos, sabemos é que o Partido Comunista tem um mandato do céu. Existe dissensão? Tem. Existe dissidência? Sim. Existe... Mas, de qualquer maneira, existe uma, entre aspas, legitimidade do partido, sem aspas, uma legitimidade do partido que faz com que o partido ainda tenha o apoio da população. Então, é dizer que o que a gente vê muito aqui, comunismo chinês... Que coisa mais maluca, comunismo chinês, quer dizer, então vamos qualificar o que seja comunismo chinês, quer dizer, Partido Comunista Partido Comunista, mas será que então essas pessoas, o país que tem o maior número de milionários no planeta, será que se a gente vai entender, quer dizer, essa cabecinha ocidental de você analisar a China com a nossa percepção, visão ocidental, ela é completamente errada. É isso mesmo. Exatamente, porque essa questão do socialismo, por exemplo, a gente tem uma visão muito romântica disso, muitas vezes, uma visão distorcida do que é socialismo, em cima, inclusive, do que foi a União Soviética, que nada mais foi
do que um estado de exceção, né? Então, o socialismo que se desenvolveu na União Soviética e na China até 78 foram estados de exceção, porque eram experiências bloqueadas, né? O Ocidente bloqueou a União Soviética, o Ocidente condicionou o desenvolvimento da União Soviética e da China a partir do seco, da tentativa de bloqueio, da ameaça militar, ou seja, etc, 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 né? Então, isso condicionou, e a partir daí a geopolítica condicionou o modelo de socialismo X, né? Que era o modelo soviético, né? E a dinâmica chinesa atual é completamente diferente, né? Completamente diferente. A questão que se coloca, eu sempre tenho colocado ultimamente, é que o socialismo, como é uma experiência nova em relação ao capitalismo, em relação ao feudalismo, que teve 2.000 anos, a escravidão romana, a tendência do socialismo é acertar e errar, porque é novo. É novo, né? Então, não tem uma receita de bolo, não tem um manual a se seguir para a implantação do socialismo, e sim o fato de os homens e as mulheres não fazerem história em condições que elas escolhem, que nós escolhemos, né? Então, o caso da China, por exemplo, o socialismo ele acerta muito na China, mas também erra muito. E daí, essas distorções de milionários e bilionários, etc., etc., mas que, em certa medida, tem se tentado enfrentar esse problema da desigualdade social, da concentração de renda, algo que é uma contradição latente. Tanto é que nos últimos 5 anos, metade dos milionários saíram da China. Aqui, essa questão que a gente vai falar mais adiante, da contabilidade social, em detrimento da contabilidade da firma, né? Que é a macroeconomia, né? Enfim, é interessante essas questões que o embaixador levanta, né? Vamos continuar o papo. Vamos. Eu até vou, então, fazer aquela primeira provocação que eu tinha comentado com vocês, depois de vocês contarem, né? Com tanta riqueza de detalhes. Afinal de contas, né? O povo chinês, ele é livre? O que você acha? Eu acho que sim. Nós temos que... O grande desafio nosso, que o embaixador ele é mestre e doutor em fazer isso, quando fala da China, é historicizar, né, tudo que nós vemos, é buscar a história do fenômeno, né? Então, o homem chinês é livre, a mulher chinesa é livre. Vamos comparar com o pai, com o avô, bisavô, com o tataravô, para fazer uma métrica, entre aspas, né, histórica disso daí. Então, de forma comparativa, o chinês hoje ele é muito mais livre do que o pai dele era muito mais livre que o avô, por exemplo. Né? Porque o conceito de liberdade ele deve variar para cada formação econômica e social e para cada material que se desenvolve ali. Como que uma pessoa seria livre na China em 49, sendo que a China era o país mais pobre do mundo em 49? A menor renda per capita do mundo em 49 era a China. Hoje é a segunda maior, que é um salto impressionante. E é evidente que, para mim, a base material condiciona a consciência, né? E é evidente, ao meu ver, que o povo chinês é um povo livre, né? E eu desafio, inclusive, a colocar uma questão para o debate, não aqui, mas no debate público, né? Eu tenho dúvida se um trabalhador brasileiro, ou francês, ou mesmo norte-americano, ele é mais livre que o trabalhador chinês, né? É uma questão a se levantar. Não, Né? essa semana mesmo, o nosso prefeito aqui da cidade de São Paulo, ele proibiu os professores de fazerem greve. E você comentou que a classe trabalhadora chinesa faz greve o tempo inteiro, né? Eu acho que o importante é a questão que eu chamaria de contrato social. Existe um contrato na China entre a sociedade e o governante. Então, enquanto esse contrato for mantido, no caso da China, enquanto o chinês tiver cada vez mais acesso a coisas que ele não tinha, o povo chinês é extremamente pragmático. Ele esquece ideologia na China, se fala de ideologia, esquece. O povo chinês é pragmático. Então, enquanto ele estiver recebendo, o Estado estiver dando a ele todas as coisas que ele aspira, ele está muito contente. Ele não vai entrar em ideologia pelo simples fato de uma discussão dialética. Ele vai simplesmente ficar contente porque ele está muito feliz. Eu fiquei muito impressionado quando eu via lá. Inclusive, a convivência, o cotidiano na China é um cotidiano muito, muito fácil.
Então, não é um cotidiano que a gente imagina aqui no Ocidente, cheio de arestas, e pode isso, não pode. Nada disso, é uma coisa muito, inclusive muito afetuosa. Eu nunca vi tantas pessoas tão afetivas no mundo. A coisa mais linda que tem é ver um avô saindo na China com os 2 netinhos do lado. Quer dizer, essa questão que vem muito a ver com tudo que eu já falei, que vem da ancestralidade, do culto dos ancestrais, que vem a história, o peso da história, tudo isso faz que seja uma sociedade muito mais plácida do que aqui. Não existe essa confrontação, pelo menos não existia quando eu estava lá. Talvez o Elias possa dizer, eu espero que não tenha mudado. Não, muito pelo contrário. Porque a China tem um elemento fundamental para a estabilidade social, que é a possibilidade de ascensão social. Então, a China, que é uma sociedade industrial, ao lado do setor industrial se desenvolve o setor de serviços, e isso é o que garante que haja a possibilidade do camponês virar engenheiro mecânico, o camponês virar astronauta, o camponês virar engenheiro de uma Big Tech, por exemplo. Ou seja, existem muitas possibilidades para o jovem chinês hoje, né? Então, acho que isso é o fundamental. O país crescendo 5% ao ano, gerando 12 milhões de empregos urbanos por ano. Então, não é uma sociedade estratificada como é a sociedade brasileira hoje, né? E que não existe uma possibilidade de mobilização social, como também nos Estados Unidos. E isso é o caldo para o que nós estamos vendo aí, que é o fascismo, né? A intolerância, o fascismo e outros fenômenos dessa natureza. Então, a China, em grande medida, é o contraponto a uma sociedade, às sociedades ocidentais que estão em plena decadência, né? Quem diria, né, Elias? Quem diria? Não, desculpa um testemunho aqui, quando eu estava voltando para uma dessas minhas idas e vindas da China para o Brasil, eu parei naquele aeroporto de Frankfurt, né? E aí eu peguei do aeroporto peguei o trem, fui até o centro da cidade para dormir durante 5 horas para poder voltar. A estação de trem de Frankfurt, de Frankfurt, no centro da cidade, era um bairro árabe, né? Um bairro oriental, né? Do Oriente Médio, e uma cracolândia a céu aberto, né? Assim, uma coisa muito impressionante. Por aí fui no hotel assim, 3 estrelas, uma coisa bem tranquila, né? E perguntei para o dono do hotel, mas isso aqui, como essa situação social de Frankfurt? Ele falou, olha, é o seguinte, aqui está ótimo. Se você for para Munique, você vai ver como está bom lá, como está, sabe, bom assim, como está muito pior do que aqui, né? E isso é uma tônica nas sociedades ocidentais, né? A decadência urbana, a degradação moral, a degradação social, as drogas. É um sintoma do capitalismo? Como que é? Você acha que isso é um sintoma do capitalismo? Com certeza, com certeza. O Sócrates, ele foi condenado à morte, né, em seu tempo na Grécia, porque ele foi estudar a decadência do homem grego, né? Decadência moral. Ele chegou à conclusão de que a decadência do homem grego ele era a decadência da democracia grega. Depois ele percebe que é uma decadência de uma democracia que nunca existiu. Então, a decadência do ser humano ocidental é a decadência da democracia liberal burguesa, né? E quando nós formos ver, por exemplo, a democracia que nunca existiu, né? Aliás, um país como o Brasil, a distribuição de renda que nós temos, a resistência para se taxar as grandes fortunas, o que tem no Brasil hoje é o quê? É claramente chamado voto censitário, né? Assim como nos Estados Unidos também, é o voto censitário. Essa coisa de um cidadão voto, mas uma pessoa ter milhões à sua disposição enquanto o outro passa fome, isso não pode ser democracia, não é possível ter democracia em uma sociedade como essa, né? Vejo dessa forma, não sei se eu estou correto, mas assim como eu observo as coisas, né? Fausto, vamos voltar pro você falou dos 3 primeiros pilares, né? O 4º pilar é a unidade do território. Acho que a gente podia falar sobre isso até nesse contexto atual, né? Com o Trump. Essa é uma matéria extremamente controversa, né? Se a gente olhar para a China, se a gente for ver o nome da China em mandarim é Zhongguo. Zhong, meio, Guo, terra, país. Resultado, aí a China nunca quis ser um país como nós imaginamos, ela quis ser um conceito. A China é um conceito e ela se fecha nesse conceito tanto que ela cria muralhas para impedir a entrada do bárbaro, a muralha que impede a entrada impede a saída. Resultado, ela se enquistou. Ela considera como dela 2 coisas que ela considera fundamentais, que são o Tibete e Taiwan.
Furando isso, quantos países a China invadiu na sua história? Nenhum. Então, a gente está vendo que a gente está falando de um país conceito. E nós não temos o westfaliano, a percepção westfaliana das relações internacionais não existe no caso da China. A China não se vê como um país westfaliano. Ela não quer agregar terra, até porque ela tem demais. Então, embora a população seja restrita num território tão grande, e é complicado para elas, mas de qualquer maneira ela nunca quis ser uma coisa além do que ela é, Zhongguo. País, terra do centro. Esse conceito mais civilizacional que westfaliano é extremamente importante para a gente entender a China. E por que a China não invadiu e por que ela se vê como si mesma. Total. Eu acho que também entra aí, voltando ao embaixador Confúcio. Fortes, né? Também propiciou a possibilidade de criação de filosofias tolerantes e civilizatórias, né? Por conta dessa possibilidade da relação harmoniosa entre ser humano e natureza, né? Então, acho que esse é o que é o surgimento do confucionismo e do taoísmo, que são corpos filosóficos e tolerantes e civilizatórios que são coetâneos à filosofia clássica grega, né? E isso também tem uma outra dimensão, que é a comparação, quando a gente fala em China e Estados Unidos, do mindset chinês, que é o mindset do confucionismo taoísmo, que continua vivo no horizonte espiritual do ser humano chinês, né? Por isso que a China nunca invadiu nenhum país, assim, ela só foi um país expansionista quando foi governada por dinastias estrangeiras, com relação aos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, por exemplo, o seu mindset imperialista, né? E guerreiro, né? Está no DNA dos Estados Unidos a guerra, né? Ele importa isso desses corpos filosóficos que surgem de relações muito difíceis entre o ser humano e a natureza, típicas do Mediterrâneo Oriental, né? E dali surge o quê? A noção de destino manifesto, a noção de terra santa, de povo eleito, né? Isso são ideologias reacionárias, né? Que surgem de ambientes naturais também muito específicos, né? Então, acho que essa questão, esses pontos que o embaixador levanta, dá tese para serem defendidos aqui à torta direita, né? Porque isso é uma figura que viveu lá, brilhante intelectualmente, né? E estou aqui tendo aula com ele, né? É engraçado porque quando o representante da China na ONU vota sempre a favor de Gaza, ele não está ali disputando com os Estados Unidos nada, ele está colocando em prática toda essa cultura dele. Né? O mais importante é a gente perguntar, são os dois grandes momentos de problemas políticos atualmente, que é a guerra da Ucrânia e a faixa de Gaza. Qual é o papel da China? Onde que ela se mete nessa história? Qual posição ela tem? Ela simplesmente fica quieta. É claro que ela toma posições, essa coisa toda, mas ela não tem um proselitismo com relação a isso. Ela deixa isso para os outros, porque ela está dentro do seu conceito civilizacional. Ela tá atenta ao que está acontecendo na Ucrânia, ela está atenta ao que está acontecendo na faixa de Gaza, mas em francês não são pas ses oignons, quer dizer, não são as cebolas dela. E por isso vamos. Exatamente. Eu queria mostrar mais um pouquinho das peças da coleção do embaixador. Puder passar para a próxima? Ótimo. Que beleza, não? Essas três. São bonitas. São. Nos conte um pouco sobre elas, Fausto. Essas peças pertencem à dinastia Tang. Eu não vou entrar na história religiosa das peças, porque é muito denso. Tá. Elas são guanins, o que é uma guaninha? A gente vai dentro do budismo, e dentro do budismo a gente vai andando. Mas essas são as peças da dinastia Tang. A dinastia Tang foi um grande momento da história da China. Um dos ápices da história da China foi durante a dinastia Tang, que vai entre o século VI e o século VII aí. Onde é quando a Rota da Seda atinge o seu ápice. É quando a Xi'an passa a ser uma das cidades a cidade mais populosa, a maior cidade do mundo, que era de onde saía a Rota da Seda, partia de Xi'an e andava pelo território, por terra até o ocidente e por mar, mas Xi'an não era mar, era terra. Então, essas peças são desse momento, de um momento de apogeu da dinastia. Muito bonitas, não? Eu gosto muito. Vamos passar mais uma? Lindas, né? Olha que beleza essas porcelanas.
Novamente, é isso que fez o apogeu da China. Quer dizer, a porcelana, a seda são as coisas que o Ocidente... O que aconteceu? Depois da Revolução Industrial no Ocidente, as pessoas começaram a enriquecer na Europa e elas tinham que mostrar o seu status. Então, ter uma porcelana, peça de porcelana na sua casa, ou vestir um vestido de seda da China ou da Índia, no caso, mas era sempre uma demonstração de status. Foi isso que transformou, de uma certa maneira, foi quase que o sucesso da China foi quase que a sua entre aspas, sua desgraça no século XIX, que é o século das humilhações. Porque foi justamente esse apogeu que levou aos países do Ocidente, a Inglaterra capitaneando nesse caso, a reclamar um equilíbrio da balança de pagamentos. A balança de comércio era totalmente favorável à China. E a única coisa que a China queria para contrabalançar o seu comércio era a prata. Inclusive a prata que vinha de um lugar que a gente conhece muito bem, né? A nossa América Latina, né? Por aqui vamos. Resultado, então, como a China não conseguia, como a Inglaterra não conseguia atender, a prata ia para Portugal, Portugal ia para a Inglaterra, que era quase que um vassalo comercial da Inglaterra, e os chineses só queriam prata. Como os chineses só queriam prata e não havia suficiente, então os chineses, os europeus, os ingleses principalmente, inventaram a história de fazer tráfico da droga, de opiáceas, do ópio. Então foi através do ópio que eles tentaram equilibrar uma balança de comércio. Você imaginou tentar drogar uma população para equilibrar uma balança de comércio? Isso é absurdo. Resultado, no momento em que houve uma reação da dinastia Qin, que estava no poder, do imperador Doguang, que nesse caso, na hora que começou com ele, começou essa reação, os ingleses invadiram, foram as duas guerras do ópio. Quer dizer, essas duas guerras do ópio são uma grande tragédia, né? São tragédias. Quer dizer, foi nesse momento que, por exemplo, Hong Kong se tornou inglês, porque era o Tratado de Nanquim que fez que a China foram duas guerras, de 39 e 43, e dessas duas guerras a China perdeu ambas. O desequilíbrio era muito grande entre a estrutura física das armadas que iam, os europeus iam com seus navios de aço, de ferro, e os chineses tinham só os seus barquinhos de madeira. Quer dizer, já era a crônica da morte anunciada, uma dinastia em estiolamento e, ao mesmo tempo, uma invenção desse tamanho da Inglaterra. Então, essas duas guerras do ópio mostraram, e foi isso tudo que foi a causa, de uma certa maneira, a causa cultural, civilização da Revolução Comunista. Acho que a gente pode até, com esse gancho, passar para... aqui, um pouquinho anterior de novo, mas depois tem as imagens da Revolução, né? Não, essa é a Revolução Cultural, é diferente. Não é aquelas imagens. Se você puder comentar essa, então, por favor. Fala. Pois é, essa é o interior de uma casa chinesa de um mandarim. O mandarim era o iletrado. A gente sabia que, a partir da dinastia Zhou, os exames para a grande aristocracia da burocracia chinesa era através de exames. Não era hereditário, não passava de pai para filho, simplesmente tinha que fazer os exames. E nesses exames que eram nos tempos de Confúcio, que até hoje existem os tempos, não mais o conceito, mas então é aí que se criava toda a infraestrutura política, a estrutura conceitual, a estrutura burocrática. Toda a burocracia da China, ao longo do tempo, foi através desses exames nos tempos de Confúcio. E esses móveis que nós estamos vendo são todos eles de mandarins, quer dizer, desses aristocratas, chamemos assim entre aspas, esses aristocratas de concurso. E isso tem pelo menos 1.500 anos, né? Ou até mais? Não, isso vem a partir de Confúcio. Eu estou dizendo, pomos 1.000 anos, certamente tem. Tá. Vamos passar para a próxima, Luiz? Essa é a mesma coisa. É a ideia do desenho que é feito do literati. Tá. E acho que a próxima... Aqui. Não, isso é mais tarde. Mas acho que agora a gente podia entrar, então, porque o Elias comentou, né, Elias? Você estava falando dos camponeses, né?
Elias, eu vou fazer uma provocação para você, tá? Como é que você vê a Pode. figura? Como é que você vê a figura de Mao Zedong? Ele é o pai da China moderna, né? Então, existe um outro problema aqui no Ocidente, que é a separação de Deng Xiaoping e Mao Tse-tung, né? Ou seja, são duas figuras diferentes. Inclusive que Deng Xiaoping rompe com Mao Tse-tung. 78 e 49 são duas datas diferentes, né? Então, é um equívoco, né? Eu fico com a avaliação, com relação aos acertos e aos erros, eu fico com a avaliação do Partido Comunista da China, que diz que ele acertou 70 e errou 30, né? E por isso ele é um grande estadista. Sem o Mao Tse-tung não existiria a China moderna, porque ele foi organizador do Partido Comunista a partir de 35, quando ele ganha a luta interna, depois do próprio exército, né? E conduziu a unificação do território econômico chinês, a unidade territorial chinesa. O Mao Tse-tung, a figura dele é responsável por isso. Agora, e todos os seus herdeiros que vêm desde então continua a entregar tributos a Mao Tse-tung, né? Ou seja, todos eles estão na Praça Pai Celestial com a foto do Mao Tse-tung ali colocada na praça, né? Então, acho que isso é um sinal fundamental. Agora, ele errou muito também, né? Como também todos erraram, né? Mas eu acredito que não existiria a China moderna sem Mao Tse-tung, não existiria o mundo que nós temos hoje, as possibilidades que existem para o mundo hoje, positivas, elas não existiriam sem uma China vermelha, né? E essa China vermelha foi fundada por Mao Tse-tung, né? O que veio depois foi continuidade. Pode ser ruptura também, mas também continuidade. Eu acho que essa questão dessa dialética de continuidade e ruptura tem que estar presente na nossa análise quando envolve figuras como Mao Tse-tung, por exemplo, e o que veio depois dele. Mas o meu balanço em relação a ele é muito positivo, né? Eu tenho uma opinião pessoal de vivência, tá? Eu andei muito pela China, assim como você. Mas só que eu andei para a China em 1994. Portanto, quando as reformas de Deng Xiaoping de 78, elas estavam sendo conformadas. Eu nunca vi na China, eu estou falando isso com olho, com testemunho ocular, eu nunca vi miséria na China. Eu vi pobreza. Mas eu nunca vi ninguém morando embaixo de ponte, como a gente vê aqui aqui em São Paulo. Aqui ao lado, aqui no Pois é, isso eu só vi. Então eu vi eu acho que o grande mérito de Mao foi que ele conseguiu nivelar a sociedade no nível de pobreza, mas uma pobreza homogênea. Não teve essa discrepância que teve que levantar uma coisa. Ele não teve que levar uma classes tão diferentes. Era todo um todo que seguiu e que deixou a China preparada para o grande herói da China moderna, que é Deng Xiaoping. Foi muito mais fácil para Deng Xiaoping pegar uma China homogênea do que se tivesse pegado uma China totalmente desequilibrada. Agora, o pai, é isso, né? Melhor que a minha. Concordo. A explicação do senhor é muito mais interessante do que a minha, inclusive. É isso mesmo. Agora, na minha ocular. Eu achei curioso que talvez pouca gente saiba disso, que o pai do Xi Jinping foi um inspirador das zonas econômicas especiais. Quando ele é em Pois é, ele era governador de Guangdong, da província de Guangdong, e quando o Deng Xiaoping chegou com aquele ímpeto de abrir a China, porque a ideia do Deng Xiaoping era abrir, estamos fechados, passamos séculos fechados, o único contato que a gente tem no exterior é com Macau, com Portugal e com Hong Kong, com a China, com a Grã-Bretanha, com a Inglaterra. Resultado, vamos criar zonas econômicas especiais nesse espaço, nesse delta do Rio das Pérolas. Vamos criar ali um espaço onde vamos trazer investimentos estrangeiros, vamos criar uma zona de uma outra China. E aí foi o pai do Deng Xiaoping, era governador da província de Guangdong, ele foi um dos inspiradores ao Deng Xiaoping de criar as zonas econômicas especiais. Ele foi vice-primeiro-ministro ele é herói da longa marcha também, como exatamente, exatamente. Herói da longa marcha, vice-primeiro-ministro. Tem um problema aqui na câmera, não sei o que foi, microfone, mas eu estava falando, até mudei aqui a câmera, né? Tá do computador agora. O pai do Xi Jinping foi herói da longa marcha, foi vice-primeiro-ministro, depois entra em desgraça com a Revolução Cultural e volta ao centro do poder como inspirador das zonas econômicas especiais, conforme colocado pelo embaixador, com as reformas econômicas de Deng Xiaoping, né?
Não se esqueça também de que o próprio Xi Jinping, durante a Revolução Cultural, foi ostracizado, foi levado, foi enviado para morar, para viver numa região inóspita. Quer dizer, o próprio Xi Jinping, quando jovem, sofreu também os efeitos da Revolução Cultural. Muito, muito. Eu fui até conhecer o local que ele morou dentro de uma oca, numa aldeia camponesa, e ali foi forjado, inclusive a personalidade política do Xi Jinping, né? Que é muito interessante. Exatamente. Conta um pouco mais sobre esse lugar onde ele morou, Elias. É bem no interior da China, ou seja, é um lugar hoje é fácil acesso porque tem estradas, ele virou um local de visitação pública, né, onde ele viveu. Não tenho de cabeça o nome porque são nomes complicados, né? E virou parte do chamado turismo vermelho na China, que a China transformou toda aquela área da Longa Marcha, os sítios pelos quais passou o Exército Vermelho, etc., em um turismo chamado Turismo Vermelho, e agora inclui também os locais em que o Xi Jinping passou a juventude dele no seu exílio interno, né? Então, enfim, é até emocionante o local, porque eles montam o cenário da visita, porque hoje virou um grande líder e tal, existe todo um culto à personalidade dele hoje, como houve com Mao Tse Tung, né? Então, é um local que eu acho que quem quiser conhecer mais sobre o próprio Xi Jinping tem que visitar, né? Não é difícil de encontrar, não. Se eu tivesse o nome aqui direitinho, eu passava. E tem uma história curiosa também, que a esposa do Xi Jinping é uma popstar, né? É aí que está o negócio. Quem é Xi Jinping? Quando a gente olha para Xi Jinping, a gente fala assim, quem é esse senhor? Esse senhor é um senhor que pinta o cabelo, como todos os chineses, do Politburo, mas ele é casado com uma cantora de música pop, que é música patriótica, essa coisa. A filha dele estuda, sem ninguém saber, ou todo mundo sabendo, nos Estados Unidos, numa universidade americana. Resultado, então, Xi Jinping não é esse ogro que as pessoas imaginam, esse comunista empedernido. Ele não é. Ele é um homem moderno entre os padrões chineses e que está tentando levantar, dentro de um conceito dele, ele é muito austero, ele é muito rígido. Inclusive, ele fez a carreira dele por causa de toda essa austeridade dele, que as pessoas confundem, às vezes com caça às bruxas, mas isso é outro papo. Mas então essa disposição, essa possibilidade de Xi Jinping para a gente entender qual é a figura, qual é a imagem do líder chinês contemporâneo. O líder chinês contemporâneo está muito longe do que as pessoas dizem. E, Elias, para a gente entrar também, né, queria destacar aqui o seu livro. Eu sei que você já está agora finalizando o próximo, né, que você comentou, mas o China, o socialismo do século XXI, venceu o prêmio especial Book Award na China em 2022, né? Inclusive, Elias, quase que eu não acho o seu livro para comprar. Eu tive que ligar para várias livrarias aqui em São Paulo e comprei o último da Martins Fontes, da Paulista. Agora, se alguém procurar, não tem mais. Tá esgotado, parece, na Boitempo, né? O livro, ele literalmente, como diz em São Paulo, no Rio, bombou, porque quando eu e o Alberto escrevemos esse livro, nós sabíamos que ia ter uma repercussão por conta da nossa ousadia intelectual em lançar novos conceitos, desafiar dogmas, etc., né? Nós sabíamos que ia ter essa repercussão, mas nós não sabíamos que seria tanto, né? Ou seja, foram vendidos até agora cerca de 33 mil exemplares, né? No Brasil, para vocês terem uma ideia, um sucesso editorial, por exemplo, a tiragem média de um livro de 500 exemplares, quando vende 1.000 ou 2.000, é sucesso absoluto, né? Então, esse livro ele é um case, porque, além de tudo, carrega o nome China e socialismo no nome do livro. Né? Exato. Ou seja, isso é algo impressionante. O próximo livro vai sair esse ano, já está pronto, já está na editora, inclusive, que é um aprofundamento das hipóteses e teorias que estão expostas nesse último livro, né? Nesse China Socialismo do século XXI. Agora, aí foram 16 finais de semana porque eu passei a escrever nesse próximo livro, aliada às viagens internas que eu fazia pelo país inteiro, que eu fiz durante o tempo que eu trabalhei no banco, né? Então, tirava os finais de semana para sair de Xangai e para reconhecer de novo a China, o interior da China, por exemplo, né? Que nem eu. Então, eu fiz o mesmo caminho que eu fiz em 2004, 2009, de conhecer todas as províncias, todas as capitais de províncias, regiões autônomas, andar em aldeias camponesas. Eu fiz agora também em 2023/24. O resultado vocês vão poder ver no próximo livro, né? Também vai ser pela Boitempo.
Eu acabei nem comentando que você foi consultor da presidência, né, do Banco do BRICS, por um ano e 7 meses, né? 1 ano e 7 meses com a presidenta Dilma Rousseff, né? E agora está presidindo o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos. Eu fico só imaginando, Elias, puxando aqui para essa questão da cultura do planejamento, né, a eficácia das ferramentas de planejamento e projetamento dos chineses. Será que você vai conseguir oferecer um pouco de todo esse conhecimento, pelo menos para a cidade do Rio de Janeiro? Grande desafio, não? Eu acho que é um grande desafio, mas é aquela velha história de nós plantarmos uma semente. O instituto que eu trabalho aqui, que eu estou presidindo, a ideia do prefeito Eduardo Paes é transformar em não somente um instituto de urbanismo, mas também que pense o desenvolvimento do Rio de Janeiro. E o que seria similar aos institutos de urbanismo na China, por exemplo, de Xangai, de Pequim, de Shenzhen, etc., que são institutos de urbanismo e desenvolvimento, né? Evidente que são realidades políticas diferentes, realidades institucionais diferentes, culturas políticas e de política econômica completamente diferentes também, mas eu acho que, no mínimo, dá para pautar o debate público a partir dessas categorias que nós trabalhamos, né? Como, por exemplo, planejamento, projetamento, etc., etc., né? Então, estou tendo a oportunidade de ter uma intervenção pública mais assertiva em relação a isso, né? Com o apoio do prefeito Eduardo Paes, né? Eu queria que você contasse um pouco mais para a gente sobre isso que você viu, né, nesse período mais recente agora, e o Fausto também, do que ele presenciou em épocas distintas, né? Mas dessa cultura do planejamento, que se tem uma coisa que o brasileiro não faz é planejamento, né? Aliás, fizemos há muitos anos atrás, né, Elias? E parece que a gente está, o quê? Há 3, 4 décadas sem planejar direito o país, né? Não, fizemos de forma com muito sucesso, inclusive. O Brasil foi estudo de caso para os chineses da década de 70 e 80. Então, o Brasil tem um passado nesse aspecto do planejamento que é muito interessante de se levar em consideração, né? Agora, a questão do planejamento na China tem que ser observada que o Estado chinês nasce com a tarefa de planejar. Planejar o quê? Grandes obras, grandes intervenções públicas no território, que vivia açoitada por enchentes, né? Então, o Estado chinês ele nasce com a prerrogativa de fazer grandes intervenções hidráulicas, né? Porque é disso que se trata, uma sociedade hidráulica, como diz os mais antigos, então muito afeita às enchentes por conta de rios caudalosos, de seus nascentes no Himalaia. Então, o Estado chinês ele nasce como um ente planejador por conta dessa natureza, da própria natureza física do território chinês. Então, nós vemos, por exemplo, na China, hoje eu acho que tem mais de 2 a 3 mil obras, pequenas, médias e grandes, que remontam mais de 2 mil anos de idade na China. Obras, né? A começar pela muralha, a própria cidade de Pequim, uma cidade altamente planejada, construída durante a dinastia mongol, o Grande Canal, que liga o Rio Grande ao Rio Amarelo, ou seja, esse é um legado de grandes obras que foram instrumentos de planejamento que data mais de 1.500, 2.000 anos, ou seja, é uma cultura, já está no mindset da burocracia chinesa a questão do planejamento econômico, né? Eu tenho uma historinha para contar a respeito disso, com respeito às Três Gargantas, a famosa represa das Três Gargantas. Eu estava servindo na embaixada, quando se começou a ideia de uma parceria entre Brasil e China por causa da experiência de Itaipu. Então, criou-se até um consórcio de empresas brasileiras lá em Pequim para monitorar todo esse processo. Então, e era hordas de chineses que vinham para visitar Itaipu. Era sempre 300, 400 pessoas que iam visitar Itaipu. Então, eles iam para visitar Itaipu e o peixe que nos vendiam a eles, ao pessoal do consórcio, é que um dia eles iam participar do consórcio. Isso era fantasia, né? Porque os chineses jamais iam entregar para uma joint venture um projeto nacional do porte das Três Gargantas. Eles só estavam querendo aprender conosco e foi o que aconteceu. Não deu certo o consórcio e os chineses fizeram Três Gargantas por si mesmos com a técnica de Itaipu. Quando a gente estava lá na embaixada, a quantidade de vistos que a gente dava para pessoal do governo que vinha visitar Itaipu era uma coisa incrível. E me disseram, os que estavam desse lado aqui, que eles olhavam
olhava até as parafusos para ver como é que eram feitos. Essas delegações eram enormes, porque tinham todo tipo de especialidade, especialistas que iam começar mais ou menos a ver o que está acontecendo. É incrível, quer dizer, um projeto que as empresas brasileiras achavam que ia ser um projeto binacional e que nunca foi. É curioso isso, como eles se inspiram, né? Eles reverenciam alguém que fez algo que eles ainda não sabem fazer, né? Tinha aquela ideia errônea de que eles só copiam. Não, não é isso. Eles reverenciam, aprendem e querem fazer. Isso é de fundo confucionista, inclusive. Você está falando uma coisa que, no fundo, tem um fundo confucionista. Isso faz parte da civilização chinesa. O difícil é a gente entender isso, porque é tão diferente da nossa maneira de ver o mundo, que a gente não consegue introspectar essas percepções, que são percepções da alma chinesa. Por exemplo, o chinês é de alma. Essa foi a minha experiência. Comerciante. Ele comercia tudo. Quando você fala em Partido Comunista, na nossa visão ocidental do que é comunismo, olha, o chinês adora dinheiro. Adora dinheiro. Adora. Verdade ou mentira? Não, é isso. É porque socialismo é pobreza, né? Pois é. Essa é a questão, né? Socialismo é riqueza, né? Que é desenvolver base material, né? Já que a gente tá encaminhando agora, nós nos comprometemos com o horário com o Elias, porque ele vai para casa cuidar do filho e vamos aqui seguir à risca a prioridade máxima, né? Que é o filho esperando ele em casa. E então acho que a gente não pode deixar de falar, né, Elias, dos últimos 2 temas aqui. Pelo menos para essa entrevista de hoje. Depois a gente marca uma próxima para mergulhar mais em novos temas. Ou voltar aos mesmos e mais a fundo também, né? Que você comenta sobre essa contabilidade social, né? O importante não é a cifra do PIB em si, mas o quanto mais você entrega... quem tem o mandato do céu entrega para a sociedade, é isso? A questão aqui é o seguinte, a China ela foi se desenvolvendo ao longo dos últimos 40 anos, tendo como pressupostos reformas institucionais, ondas de reformas institucionais que foram alocando privado, estatal, público, mercado de planejamento em diferentes pontos da economia do país, etc. Né? Então, atualmente, o grande ciclo, a grande onda de inovações institucionais que está ocorrendo na China de hoje e gerando muito conflito, inclusive, tem a ver com o quê? Com a fusão das duas contabilidades. Porque qual que é o problema? Qual que é a principal contradição hoje da sociedade chinesa? Que eles reconhecem, eu também concordo, é a desigualdade social. Ou seja, são os efeitos perversos do processo de desenvolvimento econômico, que não é um processo bonito, belo, florido, é um caminho difícil. É uma escolha difícil de desenvolvimento econômico, porque também os seus frutos são duros também. E a China colhe os efeitos de um processo de desenvolvimento que é contraditório, sendo que a contradição é o próprio motor do processo, né? Então, hoje a China é uma sociedade que é muito desigual, né? E os chineses vão enfrentar isso a parte cortando na carne. O que é cortar na carne? É mexer nos esquemas de propriedade do país. Então, são 2 movimentos aqui. Primeiro, não tem problema de você ter uma empresa privada na China. Você pode até ficar milionário na China, desde que você adeque o seu plano, a sua ambição particular, com as ambições do país em nível tecnológico, alcançar a vanguarda tecnológica, alcançar os países capitalistas centrais e também entregar resultados em termos de inclusão social, enfim, todas essas questões que envolvem o bem-estar do povo, né? Então, aqui, essa contabilidade da firma, que é essa contabilidade da busca pelo lucro, etc., ela vai sendo lenta, gradual e segura, e com muita batalha, absorvida pela contabilidade social, que é essa contabilidade do Estado, da macroeconomia, né? Então, a microeconomia e a macroeconomia vão se fundindo na China, e é um processo que é luta de classes na veia. Tanto é que o Xi Jinping ele é odiado pelos milionários, pelos bilionários, pela classe média de Xangai, pela classe média de Pequim, não é? Então, existe esse fenômeno hoje que também se expressa no quê? No avanço da propriedade pública sobre a propriedade privada, que, sob o meu ponto de vista, embaixador, não é mais privada, né? É uma propriedade não pública, né? Por quê? Porque o setor privado chinês depende do quê? Do crédito que é público, né?
o setor privado chinês ele vive restringido por interferência do poder do Partido Comunista, ou seja, o Partido Comunista, as empresas chinesas com mais de 100 funcionários têm que ter um CEO do Partido Comunista, o que significa? Isso significa intervenção direta do Partido Comunista sobre as decisões de investimento privadas do país, ou seja, é estranho essa forma de propriedade ser privada, como nós vemos aqui no Ocidente, né? Então, isso está em andamento na China, é um movimento na China hoje, e eu acho que o papel do cientista social é observar o fluxo desses acontecimentos e, a partir disso, criar conceitos, categorias que dão conta dessa totalidade. Por exemplo, né? Desculpa eu que continuo nessa explicação, porque vai tudo se encadeando, né? O projetamento, por exemplo, né? Que é um conceito que eu retiro de Inácio Rangel, que é um economista brasileiro da década de 50, que ao analisar os planos quinquenais soviéticos, né, e a reconstrução europeia, observa que existe algo comum dos dois lados da cortina de ferro, que é a cada vez maior capacidade dos países em se planificar a partir de grandes projetos, né? Então, a arte de construir projetos se transforma numa ciência, na ciência do projetamento, né? E o projetamento ele é uma categoria de análise que tem como pressuposto a busca da razão entre a relação custo e benefício. Não é a busca pelo lucro, sim a busca da razão, né? E isso, quando a gente transpõe para a China de hoje, nós estamos nesse livro próximo, nós reconstruímos completamente o conceito de projetamento. O que nós observamos? Razão, que é a relação de custo-benefício, passa a ser a própria encarnação do socialismo hoje, que é uma sociedade baseada na razão, uma governança baseada na razão, né? Uma sociedade onde a ciência penetrou completamente nos seus poros, né? Então, o projetamento ele é isso, ou seja, a sua expressão política, esse governo baseado na ciência, um desenvolvimento econômico, como embaixador. Ele não é o state-led development clássico, como os países asiáticos, a Alemanha. Eu acho que é diferente, é uma superação dialética disso. É um Communist Party-led development, ou seja, é um desenvolvimento liderado pelo Partido Comunista, que por sua vez lidera o Estado, né? É o Partido Comunista que é o acionista direto, não o Estado. Existem minúcias que pouca gente percebe nisso. Então, isso, quando chega a ser um ponto desse processo de desenvolvimento econômico, inclusive que os chineses eles inauguram inovações tecnológicas disruptivas, né? Como 5G, Big Data, inteligência artificial, né? E o Partido Comunista, via Estado, ele opera a apreensão dessas inovações tecnológicas e entrega para a sociedade de qual forma? A capacidade cada vez maior dos chineses em interferir no território. Então, o que acontece? Você vê esse movimento do avanço do público sobre o privado, uma elevação da capacidade de planejamento. Qual que é o outro movimento que eu vejo aqui e que também está no livro, né? A diferença entre micro e macroeconomia vai se desfazendo ao longo do tempo por conta da questão das duas contabilidades, também a superação da dicotomia entre planejamento e mercado, dando lugar a uma síntese, que é uma forma histórica diferente, que é o projetamento, né? Enfim, no livro a gente explica tudo isso, né? Então é isso, eu acho que a questão, embaixador, isso que o senhor nos ajuda muito, é buscar na história chinesa elementos para entender esse presente e o fluxo dos acontecimentos do presente chinês. Exatamente isso. E a partir disso nós vamos criar, né? Categorias, teorias, etc., né? Exatamente isso, Elias. Sumarizando isso tudo, é o mandato do céu, né? É a renovação da possibilidade do mandato do céu se renovar, né? Não é nenhuma... É a perenidade da história da China. Né? É a perenidade da história da China, né? É o mandato do céu que vai se sucedendo, vai se recriando, mas se mantém como eixo de tudo. Exatamente. É fascinante. Agora, olhando um pouco pro planeta hoje, né? O Ocidente com esses grandes conflitos e, ao mesmo tempo, a gente tem o presidente Donald Trump
para mim ele é um misto de uma estratégia de ficar criando cortinas de fumaça enquanto ele vai soltando, né, uma série, ele vai assinando ali resoluções uma atrás da outra. Aí muita gente dizia assim, não, mas ele fala muito, mas não é bem isso que ele está fazendo. Não, mas ele está fazendo sim, né? Ele está destruindo uma série de instituições né, norte-americanas. E aí você vê alguns movimentos na justiça querendo segurá-lo um pouco, mas quando vai ver ele já, né, teve até uma absurda da entidade nuclear que tiveram que chamar de volta as pessoas, porque senão você perde a segurança nacional ali com as questões nucleares. E aí é tão curioso, porque enquanto você tem um acelerado de um lado, né, o crescimento da extrema-direita, a gente vê aqui, né, no próprio Brasil, a gente corre risco deles voltarem. E aí, após ouvir todas essas explicações maravilhosas dos dois, é como se fosse... São opostos, né? E o que me parece é que Trump está acelerando a queda do império estadunidense, enquanto Xi Jinping está consolidando a civilização chinesa como a que vai dominar o nosso planeta, provavelmente por mais alguns milênios, né? Se eles continuarem seguindo esse caminho que eles estão seguindo. Será que eu estou exagerando? Eu estou errada? Quem quer começar? Acho que não. Não, acho que não, tá certo. Vai ser um processo contraditório, um processo que não vai ter guerra de quinta geração, sexta geração. Os americanos eles não vão entregar a rapadura como a Inglaterra entregou. E acho que essa decadência americana vai haver uma reação inversa em nível de violência no mundo. A violência tende a aumentar no mundo, no grau de violência. O que está acontecendo em Gaza, por exemplo, não é um acidente, né? Aquilo também é expressão da decadência americana, né? Tudo se relaciona, como diz Hegel, né? Então, eu acho que você tem total razão, mas não sem conflitos, né? Vai ser uma travessia muito dura, inclusive, que a humanidade vai passar. Eu tomo sempre o meu ponto pessoal para poder explicar as coisas. Eu nasci em 1945. 1945, qual era a potência mundial? Qual era o hegemon mundial? A Inglaterra. Só que no final da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra já estava depauperada, estava estraçalhada. Aí começa a segunda grande hegemonia. Qual é? União Soviética e Estados Unidos. 1991, cai a União Soviética. 1991, Estados Unidos sozinhos. Foram uma coisa. Esse século XXI, Estados Unidos e China. Então, no meu tempo de vida, eu não estou assim tão velho assim, embora esteja velho, no meu tempo de vida eu passei por 5 hegemonias. Quantas hegemonias nós estamos esperando? Eu, inclusive, como morei na Índia, eu arrisco uma coisa meio perigosa de dizer que talvez a próxima hegemonia seja China e Índia. Não sei. Grande ponto de interrogação. Maravilha. É isso. Elias, muito obrigada. Fausto, também não tenho como agradecer. Foi uma conversa. Espero que os nossos telespectadores gostem como eu saí daqui hoje, preenchida com tanto conhecimento de vocês dois. Elias, por favor, volte quando o próximo livro for lançado. Vamos fazer uma nova rodada de conversa. E Fausto, agora eu quero combinar para ver sua exposição lá em Curitiba. Com o maior prazer. E se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, siga o nosso canal. E todas as terças-feiras, às 19 horas, nós subiremos novas entrevistas. Muito obrigada, Elias. Muito obrigada, Fausto. Prazer. Um abraço, obrigado. Tchau, Elias.